Começa agora, profecia do domingo. Não perca! E agora nós estamos concluindo, então, essa semana de cura interior da ascensão de Cristo. Cura interior de você diante da igreja que é o corpo de Cristo. E interessante que no evangelho de hoje, é o evangelho de João capítulo 21, no momento é o evangelho em que Jesus Cristo ele chama Pedro, Pedro, tu me amas? E Pedro responde, tu sabes que eu te amo. E Jesus Cristo coloca, apacenta as minhas ovelhas. É o diálogo de profunda, não só cura interior, mas de retratação espiritual de Pedro com Jesus. Até porque Pedro negou 3 vezes e por 3 vezes ele faz essa profissão de fé. É como se Pedro estivesse dizendo, e foi mesmo, né? Senhor, eu professo que eu te amo. E Jesus Cristo coloca uma missão, acho que muito interessante para Pedro. Apacenta as minhas ovelhas. O que é apacentar as ovelhas? Pedro, acalme as minhas ovelhas. Acalme. Regularize as minhas ovelhas. Apacentar é regularizar as ovelhas. Sabe, aqui no Brasil ainda tem aquela vacina da febre aftosa. Eu não sou pecuarista, acho que você também não é, mas se você for, você vai saber muito bem. Quando há esse momento, eu não sou pecuarista, mas eu assisto alguns programas e eu observo essas coisas. Quando há a época no ano de aplicar vacina no gado contra a febre aftosa, é toda uma movimentação na fazenda. O dono tem que ir lá. Por quê? Porque tem que aplicar uma por uma. Até porque esse gado tem que ser registrado, tem que ser marcado, tem que ter uma ficha. Por quê? Para ele ser vendido para consumo, ele precisa ter o que a gente fala carteira de vacinação para nós, né? Para as crianças. Tipo uma carteira de vacinação. Ele tem que ser registrado, tudo regularizadinho. Quando tem esse momento, então, de vacinação de gado, é o momento aqui do evangelho de apacentar o gado. O que é apacentar o gado? Regularizar esse gado. Organizar esse gado. Apacentar não é só deixar o gado calmo, como eu disse, calmo, mas é deixar organizado e registrado tudo certinho, de uma maneira em que o gado, e para isso, toda essa organização, essa movimentação visa o quê? Visa a saúde desse gado. Quando Jesus Cristo fala apacenta os meus cordeiros, ele diz assim, olha, organize os meus cordeiros. Ou seja, organize a igreja. Regularize tudo na igreja. Porque a igreja, embora sendo o corpo de Cristo, não deixa de ser uma instituição também organizada. Não é uma instituição espalhada, em que cada ovelha fez experiência de Jesus e ela monta o redil que ela quer. Não, amor, não é isso, paixão. Não é isso. Cristo, ele termina no último evangelho, eu acho isso interessante, né? No último capítulo, ele termina justamente com Pedro diante da igreja. Com Pedro pedindo para Pedro organizar a igreja, que é o seu grande redil. Então não tem esse negócio assim, ó, eu sou cristão, fiz experiência de Jesus e escolho a igreja que eu vou andar. Escolho o modo que eu vou andar. Eu mesmo interpreto a Bíblia e vou seguir a palavra de Deus. Eu sigo a palavra. Glória a Deus, você segue a palavra. Mas sendo um cristão apacentado, regularizado, vacinado, irmão. E que todo ano você tem que vacinar, assim como um gado vacina contra a febre aftosa. Tem que ser ali, tem que entrar ali no curral, no redil, para ser contado, para ser organizado. Ou seja, a igreja não é uma bagunça. Você é um batizado, que depois você vai receber o sacramento da primeira Eucaristia, confissão, crisma. Você vai participar de uma catequese, você tem uma obrigação dentro da igreja de todo domingo participar da Santa Missa, mas também de participar da comunidade. Isso é apacentar. Olha, e veja bem, pais
ela vem de organização e apacentamento de ovelha. Se você tem uma casa e que não regulariza, ou seja, não organiza a sua casa com horário, você é um pai que não sabe a hora que o filho chega, a hora que o filho sai. Você é um pai, você é um pai que eu acho um barato, sabe? Aqueles pais que têm filho pequeno e falam, mãe, ele está muito quieto, está acontecendo alguma coisa. Vamos correr lá para ver o que está acontecendo. É um pai que tem domínio sobre o filho, ou seja, é um pai que soube apacentar o filho, soube o quê? É um filho que está regularizado enquanto filho para o pai, na cabeça do pai. O pai, ele tem esse senhorio, ou seja, ele tem essa organização, essa disciplina em relação pai e filho. É isso que Jesus Cristo quer para a sua vida. É isso que Jesus Cristo fala para Pedro. A Igreja Católica precisa ter essa organização em Papa, Bispo e povo de Deus. Imagina uma casa que não tem isso. Cada um come no lugar que quer, não tem organização nem ambiental. Nem ambiental. Eu acho um barato esse negócio assim, ó. Paróquia. Que paróquia que você caminha? Ah, eu caminho numa aqui, outra aqui, outra aqui. Não, você tem que ter um território. Você pode até participar da missa onde você quiser, mas você tem que ter um endereço enquanto católico. Paróquia tal, comunidade tal, congregação tal, espiritualidade tal, identidade missionária tal, que é regularizado e aceito pela igreja. Isso tudo é apacentar, porque na tua casa, quando você entra numa casa onde tudo está organizadinho, os filhos são calmos. Eu sou diretor de escola, fundador de escola há mais de 20 anos. E é impressionante, a gente pode dividir assim, ó, a escola, os alunos da escola assim, ó. Aqueles alunos que são apacentados e os que não são apacentados, ou seja, os que são organizados dentro de casa, tem horário para comer, horário para levantar, tem organização de ambiente de sala, ou seja, sala é sala, quarto é quarto, porque hoje, e aqueles que não têm ambiente de sala, porque hoje é o seguinte, a sala muitas vezes se tornou quarto, sala e cozinha ao mesmo tempo. Se almoça na sala, se almoça na cozinha, se almoça no quarto, onde quiser almoçar, você pode almoçar. Isso é uma casa que gera não filhos apacentados, ou seja, gera filhos revoltados, filhos ansiosos, filhos mal educados, filhos extremamente perturbados interiormente. Que Cristo fala para Pedro, você precisa apacentar. Não basta eu ter morrido, Pedro, na cruz. Não basta a igreja ter nascido na ascensão. Não basta o parto da ascensão. O que preciso de você, Pedro, é que você apacente, organize, regularize e dê dinâmica de vida e vida em abundância para todo o povo de Deus. Deus abençoe, irmão.